Essa é a hora de você olhar para aquele disco que você gosta tanto e descobrir que em 2025 ele completa 50 anos. O tempo passa. E hoje vamos falar sobre os 20 melhores discos de 1975, ano que foi um marco para a música brasileira. Em meio a tempos turbulentos, grandes artistas criaram discos que atravessaram as décadas e se tornaram clássicos. Então, confira agora os 20 melhores álbuns lançados em 75 e que se tornaram sons históricos. 1975 foi um ano ainda sob o regime militar no Brasil, com a repressão acontecendo, mas ao mesmo tempo com artistas criando obras que desafiavam limites e buscavam formas de se expressar. Entre alguns discos populares, outros mais sofisticados, com muita novidade acontecendo, vamos ver os 20 melhores álbuns daquele ano. Lembrando óbvio que são os melhores discos na minha opinião, mas eu quero saber a sua. Então já lista aí nos comentários quais são seus discos favoritos de 1975 e ao final do vídeo comenta aí qual eu pequei em ter deixado de fora. Então vamos lá. Feito Gente, Vanderleia. O 20º lugar fica com Vanderleia, que lança um disco que se difere bastante de seus grandes sucessos da Jovem Guarda. Esse é ideal para abrir nossa lista porque ela vem com todo um clima de novidade que o ano trazia, misturando blues, ritmos brasileiros e muito rock. Vandeca esbanja uma das grandes fases da sua voz potente no álbum Feito Gente, que leva esse nome justamente por nele haver uma regravação da canção de Walter Franco, lançada nesse mesmo ano. Aliás, será que o álbum de Walter Franco merece entrar na lista? Vamos ver, continua assistindo aí. Minas, Milton Nascimento. O 19º provavelmente está na lista de todo mundo. Milton Nascimento lançava Minas, seu 7º álbum, que contava com arranjos do maestro Wagner Tiso. Os destaques ficam para Ponta de Areia e Caso Você Queira Saber. Esse é essencial, não tem jeito. Paebiru, Lula Cortes e Zé Ramalho. Acontecia também em 1975 a estreia de Zé Ramalho. Paebiru foi o único disco lançado por ele em forma de dupla com Lula Cortes. Depois ele seguiria lançando seus álbuns sozinho, assim como o parceiro. O disco duplo é um trabalho psicodélico e considerado o primeiro nesse segmento a incluir elementos genuinamente brasileiros na sua composição. Vando. Esse talvez surpreenda um pouco, mas em 1975 Vando lança seu disco homônimo, que mostra uma sonoridade extremamente interessante, com muito samba rock, groove e ótimas letras. Quem conhece apenas suas músicas mais populares não faz ideia de que ele gravou um material tão diferente. Vale a pena escutar e conhecer um outro lado da carreira desse artista. Moraes Moreira. Em 16º, mais uma estreia, que foi a do cantor Moraes Moreira. Ele já vinha fazendo sucesso desde o início da década com os Novos Baianos, e seu disco homônimo é bastante experimental, já mostra que o artista estava flertando com gêneros como o frevo, o samba e a MPB, como viria a transformar sua música nos anos seguintes. Os destaques ficam para O Chinelo do Meu Avô, um rock com uma letra bastante reflexiva sobre aceitação e o valor das coisas singelas, PS, que é composta por ele e por seu ex-parceiro de Novos Baianos, Galvão e Luiz Gonzaga, e até uma versão de Se Você Pensa, de Roberto e Erasmo. Lar de Maravilhas, Casa das Máquinas. A Casa das Máquinas lança seu segundo disco em 1975, Lar de Maravilhas, um álbum de rock progressivo que aborda temas de liberdade. Os destaques ficam para a faixa de abertura, Vou Morar no Ar, e Raios de Lua. A mais pesada do disco, com um rock and roll mais cru, é Epidemia de Rock, um dos vários hinos dos anos 70 que louvam esse gênero musical que estava tão frutífero por aqui naquela década. Revolver, Walter Franco. Sim, claro que entrou. Indo para um lado da vanguarda de São Paulo, Walter Franco lança seu segundo álbum. Em um disco que passeia muito pelo rock em diversos momentos, esse é seu trabalho mais reconhecido pela crítica e público. Esse é um bom disco para conhecer o trabalho de Walter Franco. Ousado, apesar de não tão experimental quanto outros de seus trabalhos, mas com algumas faixas de letras repetitivas, outras que duram poucos segundos, tudo isso com canções muito boas. Qualquer Coisa, Caetano Veloso. Caetano, na verdade, lança 2 discos em 1975. Primeiro Joia e depois Qualquer Coisa. A real é que ele tinha material para lançar um álbum duplo, mas considerou os 2 trabalhos muito diferentes, fazendo mais sentido então lançá-los separadamente. Em Joia, músicas mais intimistas. Em Qualquer Coisa, as músicas são mais enérgicas. Apesar dos 2 serem muito bons, a 13ª posição fica para Qualquer Coisa e Joia entra apenas como menção honrosa. Racional Volume 1, Tim Maia.
É desse ano também o primeiro disco da chamada fase racional de Tim Maia. Essa fase é marcada pela entrada do cantor na seita da Cultura Racional, grupo que misturava elementos da Umbanda com crenças em discos voadores. Tim ficou fissurado pelo grupo e se converteu a ele. Então, nesse álbum, as letras são sobre a filosofia da cultura racional. Mas o que marcou a história da música negra dos anos 70 com esse trabalho é a questão instrumental, com muitas referências ao soul, ao funk, misturado com estilos brasileiros. Também nessa época ele abandonou seus vícios, o que resultou em uma melhor forma, e sua voz estava no auge. Muitos consideram esse o disco onde Tim Maia está em sua melhor forma vocal. Ninguém Proíbe o Amor, Wilson Simonal. Outro que lançou um disco diferente do que vinha fazendo até então foi Simonal. Na época, o cantor já estava isolado do cenário musical por ter sido considerado como um informante do DOPS. Nesse trabalho, Simonal apresenta um estilo menos animado do que interpretava nos tempos da pilantragem, o instrumental é mais sofisticado, mistura samba com elementos do soul, e os destaques ficam para a emocionante faixa de abertura Escola em Luto, Bons Tempos, que é uma das mais pra cima do álbum, além das regravações de Da Cor do Pecado, que ficou conhecida em 1939 pela voz de Silvio Caldas, e Sozinha, de Lupicínio Rodrigues. E aí vamos para os 10 que estão no topo da nossa lista. Água do Céu, Pássaro, de Ney Matogrosso. Algumas estreias que aconteceram em 1975 são derivadas dos Secos e Molhados. A banda e sua formação clássica durou apenas 2 anos, depois de um conturbado final da banda que voltaria apenas anos depois com outra formação, seus músicos deram início a outros projetos. O que mais se sobressaiu foi, sem dúvida, o vocalista Ney Matogrosso, que já em 1975 lança seu primeiro disco solo, Água do Céu, Pássaro, onde ele assume um personagem como que uma mistura de homem e pássaro. O disco conta com produção de Billy Bond e tem entre suas faixas composições de grandes nomes como Aldir Blanc, João Bosco e Milton Nascimento. O álbum vem com um clima bem psicodélico, um tanto misterioso, até que em Açúcar Candy vem o rock que a gente estava esperando. Merece destaque também Kubanacan, que décadas mais tarde ficaria conhecida como trilha de novela, e América do Sul, que foi o primeiro sucesso de seu trabalho solo. Vendendo Grilo, Silvio Brito. Eu sei que talvez agora você esteja entrando em pânico porque geralmente esse disco não entra nos pacotes de clássicos que se lançam por aí, e aqui ele tá no top 10. Mas sério, ele é muito bom. Entre rocks que marcaram a carreira de Silvio Brito nos anos 70, passando perto do sertanejo, que viria a ser parte de seu foco nas décadas seguintes, Vendendo Grilo traz canções divertidas, outras bastante reflexivas, em um ótimo disco de estreia. O trabalho já abre com Espelho Meu, onde Silvio questiona: no mundo existe alguém mais louco do que eu? Já abrindo caminho para toda a relação com a postura de louco que ele teria em sua carreira artística. De Mello, no cenário do funk e black music do Brasil, é em 75 que sai o disco de estreia de Mello, hoje um dos maiores clássicos brasileiros nesse gênero, que mistura o funk, o soul, passando até pelo tango e as referências da black music com a música brasileira. Uma curiosidade do disco é que as flautas e teclados são tocados por ninguém menos que Hermeto Pascoal. Caça a Raposa, João Bosco. João Bosco também lança um álbum muito importante em sua carreira, que é Caça a Raposa, onde a parceria com o saudoso letrista Aldir Blanc começa a lançar grandes obras. Nesse disco estão músicas muito importantes como De Frente pro Crime, uma das mais conhecidas da sua carreira, e Dois pra Lá, Dois pra Cá. Odair José. O último antes de entrarmos no top 5 é sem dúvida um dos melhores discos daquele ano. Detalhe é que esse álbum tem o Azimuth fazendo a parte instrumental. Ousado como sempre, Odair conseguiu passar despercebido pela censura do regime militar e nesse álbum lançou A Viagem, que os militares não perceberam que falava sobre a maconha. O disco como um todo tem um clima bem pra cima com o estilo do Odair e destacam-se a faixa de abertura, Dê um Chega na Tristeza e Maluco Teimoso. Cotidiano 1975 trata da rotina e insatisfação com a vida, mesmo com a felicidade no amor, provavelmente mais uma provocação à ditadura como causadora da insatisfação por conta da liberdade. E agora sim, vamos ao nosso top 5. E aí, seus discos favoritos já foram citados? Calma que se não foram, podem estar chegando. Amigos Novos e Antigos, Vanusa. Vanusa lança seu 6º álbum, Amigos Novos e Antigos. O trabalho abre com Paralelas, de autoria de Belchior. O disco traz grandes músicas de compositores notáveis. A faixa título é de João Bosco e Aldir Blanc. Congênito
de Luiz Melodia. Coração Americano é uma parceria de Antônio Marcos e Fagner, e Outubro tem Milton Nascimento entre seus compositores. É um ótimo disco que marca uma reaproximação de Vanusa com a MPB. Na Rua, na Chuva, na Fazenda, Hildon. Nesse ano também acontece o disco de estreia de Hildon. Ele, que é considerado um dos grandes precursores do soul no Brasil, lança em 75 um álbum essencial para os fãs desse gênero. Na Rua, na Chuva, na Fazenda, que é o nome da faixa mais importante e que se tornaria seu maior sucesso. Outras músicas também fizeram sucesso, como Na Sombra de uma Árvore e As Dores do Mundo. O instrumental também foi gravado pelos músicos do Azimuth. Fruto Proibido, Rita Lee e Tutti Frutti. Em 1975, Rita Lee lançou o álbum que é considerado sua obra-prima. Esse era o quarto disco de sua carreira solo. O disco traz muito de blues e rock and roll em faixas como Cartão Postal, a faixa título e Pirataria, com toda aquela energia do rock dos anos 70. Esse foi o álbum que deu o start à grande carreira solo que Rita viria a ter, tornando-se depois o maior nome feminino do rock no Brasil. Novo Aeon, Raul Seixas. Aqui há uma certa síntese de tudo o que 1975 representou na música. Esse álbum de Raul traz uma faixa chamada A Verdade sobre a Nostalgia, que demonstra o que era o grito do artista naquela época. A letra diz: tudo quanto é velho eles botam pra eu ouvir, e tanta coisa nova jogam fora sem curtir. Eu não nego que a poesia dos 50 é bonita, mas todo o sentimento dos 70 onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto. E assim foi uma faceta de 1975, com diversos artistas buscando fazer o que gostavam, buscando novidade, experimentalismo e ousadia, como foi o caso do próprio Raul. O disco vem um ano depois de Paulo Coelho e Raul, interessados pelas ideias de Aleister Crowley, terem criado a Sociedade Alternativa, que os levou a serem presos pelo DOPS e exilados para os Estados Unidos. Então, em 1975, ainda influenciado pela mesma ideia, Raul lança Novo Aeon, disco que não teve bons números de vendagem na época. Nesse álbum estão alguns dos diversos sucessos de Raul, como Tente Outra Vez, A Maçã, Tu És o MDC da Minha Vida e Paranoia. E agora, rufem os tambores para o melhor disco de 1975, que é Refazenda, Gilberto Gil. Na MPB, Gilberto Gil lançava um de seus discos mais importantes, Refazenda, que daria início a uma trilogia de álbuns de estúdio, sendo seguidos pelo Refavela e mais tarde pelo Realce. Nesse trabalho, Gil apresenta músicas mais simples do que vinha fazendo nos tempos da Tropicália, passando pelo baião, shot, choro, e as letras trazem temas de simplicidade, como proposto pelo disco como um todo. Destaques para a faixa título e para a Jeca Total, ambas com letras muito interessantes. Para encerrar, mais uma citação da música A Verdade sobre a Nostalgia, de Raul Seixas, que diz assim: na curva do futuro, muito carro capotou. Talvez por causa disso é que a estrada ali parou. Porém, atrás da curva perigosa eu sei que existe alguma coisa nova, mais vibrante e menos triste. E foi isso. O ano de 1975 trouxe alguma coisa nova, mais vibrante e menos triste. Os discos lançados nesse período continuam sendo referência por conta da qualidade musical e pela capacidade de dialogar com questões culturais do Brasil. Eles abriram caminho para novas sonoridades e ajudaram a consolidar a música brasileira como uma das mais criativas e diversificadas do mundo. Agora é com você, deixa aí nos comentários a sua lista e me mostra o quanto eu acertei e o quanto errei na sua opinião sobre os melhores discos de 1975. Aí na descrição tem uma playlist com as músicas dos discos citados aqui, já que elas não podem entrar muito no vídeo por questão de direitos autorais. Deixa seu like aí para ajudar o canal e inscreva-se para acompanhar mais vídeos sobre a música brasileira. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!